Em 1859, após décadas de guerra, os chechênios foram conquistados pelo exército do czar russo. Desde o início da ocupação, os chechênios não aceitaram esse domínio. Durante a década de 1930, os chechênios foram forçados a obedecer aos soviéticos, tendo suas práticas religiosas controladas e sendo obrigados a trabalhar em campos. Em 1934, os chechênios e ingushes foram unificados sobre a Rússia soviética e, em 1936, foram elevados ao status de república autônoma. Em fevereiro de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, o líder soviético da época, Joseph Stalin, acusou os chechênios e os ingushes de colaborar com os nazistas. A República Unificada foi abolida e Stalin os deportou para o Cazaquistão. Os chechênios somente voltaram para seu território em 1953, após a morte do líder soviético. A República Chechena Ingush foi restaurada em janeiro de 1957 e até 1991 permaneceu dentro de uma das 21 repúblicas que constituem a União Soviética. Essas repúblicas eram as unidades administrativas com maior autonomia dentro da Federação Soviética. Em 1991, com a desintegração da União Soviética, a Chechênia se separou da Ingushétia e formou a República da Inchequíria. Os ingushes formaram sua própria república. O governo russo e outras nações se recusaram a aceitar a independência da região. Com isso, a Chechênia não conseguiu convencer estrangeiros a investir em sua economia. Em dezembro de 1994, as tropas russas invadiram a Chechênia para esmagar o movimento de independência da república. As forças russas tomaram o controle de diversas áreas em 1995, enquanto guerrilheiros separatistas controlavam grande parte da montanhosa região sul e realizaram atos terroristas em outras regiões da Rússia. Em maio de 1996, o presidente russo Boris Yeltsin e o presidente chechênio Zelimkhan Yandabaev concordaram com um cessar-fogo, porém a luta continuou em ambos os lados. O governo russo ofereceu aos chechênios autonomia quase total dentro da Federação Russa, mas se recusou a permitir que a república se tornasse completamente independente. Enquanto alguns chechênios estavam dispostos a apoiar um acordo de paz para encerrar a guerra, os rebeldes continuaram a lutar, alegando que não fariam o acordo por nada menos que a completa independência. A primeira guerra entre russos e chechênios terminou em agosto de 1996, com a Rússia tendo perdido a guerra. Houve um acordo para adiar a decisão sobre o status oficial da Chechênia até 2001. Os russos retiraram-se, admitindo a derrota, seguido por um cessar-fogo que deixou a Chechênia com sua autonomia. A guerra havia resultado em mais de 40 mil mortes e deixado centenas de milhares de pessoas desabrigadas. Em maio de 1997, foi assinado um tratado de paz para oficializar os termos do acordo anterior. Ambos os lados prometeram não utilizar força militar e a Rússia prometeu apoio econômico à Chechênia, já que a região havia sido destruída pela guerra. Porém, a paz não durou muito, e em agosto de 1999 a luta recomeçou quando militares islâmicos, rebeldes chechênios, invadiram a República Russa vizinha de Daguestão, ocupando diversas vilas, perpetuando atentados à bomba a apartamentos em várias cidades russas e matando cerca de 300 pessoas. Os líderes russos creditaram a autoria aos rebeldes chechênios. Em resposta, as tropas russas bombardearam e invadiram a Chechênia, capturando a capital, Grozny, e forçando a retirada dos rebeldes para as montanhas, onde continuaram a planejar ataques de guerrilha contra as tropas russas. Os atentados terroristas a Moscou e a outras cidades russas foram retomados. Os insurgentes e defensores chechênios levaram a batalha para além da Rússia, causando incidentes como sequestro de aviões em países como a Turquia. A guerra reduziu Grozny a ruínas e deixou milhares de mortos em ambos os lados. Cerca de 3.800 soldados russos haviam morrido e 14.000 haviam sido feridos. O número de rebeldes ainda são maiores. Ambos os lados cometeram atrocidades. De acordo com as Nações Unidas, atualmente mais de 150 mil chechênios estão refugiados e há um número semelhante de desabrigados no país. A quantidade de civis mortos é desconhecida.